Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A leitura começa como uma criança que ela observa os adultos e fez muita referência de Peter Pan. Essa criança percebe os adultos de uma forma muito negativa, como se ser adulto é algo ruim, é algo pesado, é triste, ser adulto é sério demais, ser adulto é algo que não permite a leveza, a brincadeira, não permite que sinta prazer na vida. Então essa criança interpreta, a partir da sua percepção, com relação aos adultos, aos quais ela convive, que ela entende que ela não queria ser adulta. Ela interpreta, todo esse contexto que ela vive, ela entende que ser adulto é algo muito ruim. Então é como se ela prometesse para ela mesma que nunca ia deixar de ser criança, que sempre ia ser criança. Só que quando essa criança cresce, vai passando pelas etapas da vida, ela se transforma numa adulta, Eu me refiro à pessoa adulta, não está vindo se é homem ou mulher. Então, essa adulta que precisa lidar com as situações da vida, ela, por um lado, ela incorpora toda aquela percepção do que é ser adulto que ela adquiriu desde a infância, então se torna uma pessoa pesada, se torna uma pessoa séria demais, uma pessoa que não consegue sentir prazer na vida, uma pessoa que vive em isolamento, ela não consegue se divertir, pouco sociável, e as coisas são sempre difíceis para ela, para essa pessoa, porque a visão que ela tinha de ser adulto era essa, e aí ela incorpora toda essa visão do que é ser adulto. E aquela promessa que ela fez lá atrás, de sempre ser criança, na perspectiva do que ela prometeu, não vingou. Então aquela ideia de eu sempre permanecer, brincar, permanecer na brincadeira, de sempre ver a vida com mais leveza, com mais alegria, de não ter preocupações. Então essa parte do que ela prometeu, digamos assim, é como se essa parte não vingou, porque a ideia dela de ser adulta era muito mais forte. Então quando ela atingiu a fase, de ser adulto, ela incorporou toda aquela interpretação de ser adulto. Por outro lado, uma parte dessa criança permaneceu criança. Então é como se fosse assim, houvesse dentro dela uma briga entre eu não quero ser adulto, porque ser adulto é tudo isso de ruim, e aí uma parte dela permaneceu criança. Permaneceu nesse lugar de eu não quero ter preocupações, eu não quero ter responsabilidades, eu não quero assumir esse lugar de adulto, eu quero viver despreocupada, eu quero viver na brincadeira. Então assim, é uma briga dentro dessa pessoa com relação a essa criança que quer permanecer criança, mas ao mesmo tempo, pela idade biológica, pela condição da vida,
processo natural da vida de ser adulto e de ter que assumir as responsabilidades e tudo mais, essa pessoa ela fica nessa dualidade dentro dela. Eu estou sendo adulta, é algo ruim, mas ao mesmo tempo eu não quero e eu não me permito ser adulto. Né? Então essa pessoa, ela, pelo fato dela ter feito, digamos assim, essa promessa lá na infância de que não quer ser adulta e pela interpretação dela de que ser adulto é muito ruim, é muito pesado, é sério demais, é tudo isso que já foi trazido, ela não consegue de fato ser adulta, porque parte dela não quer ser adulta. Ela está sendo, com a base em toda essa interpretação, mas ao mesmo tempo ela não está sendo adulta. É como se uma parte dela não adulteceu. E pelo fato de parte dela não ter adultecido, essa pessoa ela tem muita dificuldade em lidar com a vida adulta. Tanto pela interpretação, quanto por esse aspecto dela que ficou preso na infância. Então ela tem dificuldade de gerar dinheiro, ela tem dificuldade de ter relacionamentos, ela tem dificuldades de tomar as suas próprias decisões, de se autogerenciar, porque ela tem esse aspecto nela que ficou presa lá atrás, na infância, na negação de ser adulta. E aí, como ela não adulteceu, ela não tem a independência de um adulto para seguir sua vida com suas próprias pernas. Então, ela está sempre numa dependência de algo ou de alguém para dizer o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, como fazer. Então ela tem muita dificuldade de se autogerenciar, de tomar suas próprias decisões, de entender quais são os melhores caminhos, de buscar de fato ferramentas, conhecimentos, ações que vá gerar a independência. Pelo menos a independência que é possível, numa fase adulta. Então é isso que está sendo trazido aqui nesta leitura. E aí, se você se identifica com essa leitura, a espiritualidade neste momento está propondo duas dinâmicas de cura, digamos assim. A primeira dinâmica é alterar, transformar, ressignificar o que é para você ser adulto. Se você se identifica com essa história ou com parte dessa história. Então, trazer essa ressignificação, o que é ser adulto. Ser adulto não é só ser pesado. Existem alguns adultos, parte deles tem essa interpretação de mundo e a partir dessa interpretação de mundo gera essa realidade de que ser adulto é ser sério demais, é pesado, é responsabilidade demais, enfim. Mas existem outros adultos, digamos assim, que vivem de maneiras diferentes, que criam realidades diferentes porque percebem que é possível outras possibilidades, que mesmo sendo adulto continua sentindo prazer, continua se divertindo, continua criando espaços de lazer, espaços de sociabilização, de relacionamentos, enfim, tudo isso. Então é fazer esse exercício de se questionar. Todo adulto realmente é sério demais, tudo é difícil, é pesado demais. Traz esse questionamento consciente e inteligente para você quebrar esse padrão. E traz também um exercício de você colocar quais são os aspectos positivos da fase adulta. Porque cada fase da vida tem seus desafios, mas também tem seus aspectos positivos. O que é que você pode
elencar como aspectos positivos de ser adulto. Que privilégios, digamos assim, um adulto tem, diferente de uma criança, por exemplo. O que um adulto pode fazer que uma criança ou um adolescente não poderia. Vai trazendo essa consciência para romper essa significação que você deu para o que é ser adulto, para trazer uma nova significação para que assim, essa criança lá atrás, que prometeu que não seria adulta, ela possa confiar no processo da vida em adultecer. E quando você traz essa criança que ficou presa lá atrás na negação, na rejeição de ser adulto para que ela adulteça, você traz consigo a tua energia necessária para que você possa sim assumir a sua fase adulta de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais independente, para que você possa assumir a sua responsabilidade com a sua própria vida e caminhar com suas próprias pernas. Enquanto está sendo trazida todas essas informações e orientações, a tua energia já está sendo trabalhada de uma forma energética, de uma forma no campo mais sutil. Essas energias, elas estão sendo trabalhadas. Então, parte dessas questões, dessas interpretações, dos sentimentos associados a tudo isso está sendo já transmutados. Mas é importante esse exercício consciente, para que junto com a liberação energética, a partir dessa ação consciente, desse exercício, você possa ter muito mais habilidade e capacidade de realizar essa virada de chave, essa transformação. E se permitir o processo de adultecer completo, né? É claro que existe um aspecto nosso da criança que ela vai permanecer, tanto no aspecto da criança no sentido da criança que tem suas necessidades instintivas, mas também no aspecto da criança com suas características de leveza, de alegria, da imaginação, da criatividade. Então, esse aspecto que a gente traz da nossa essência vai permanecer. Mas essa parte sua que deveria ter adultecido, que não adulteceu por conta dessa resistência, se ela continua presa aí, você não dispõe da tua energia completa para ser adulta. Então precisa trazer ela para a fase adulta, né? Então esse processo ele está sendo conduzido energeticamente, está sendo durante a leitura, está sendo feito esse trabalho, tanto de ajudar você a ressignificar o que é ser adulto, trazer essa nova consciência, essa nova perspectiva para que essa criança tenha confiança, essa parte sua que ficou presa na criança tenha confiança de vir para a fase adulta, para que assim você esteja com a sua energia preenchida e possa assim ter força para assumir as rédeas da sua própria vida. É claro que quando a gente fala de independência, não é uma independência absoluta, porque nós vivemos socialmente, né? Então estamos sempre necessitando de ajuda, estamos sempre numa troca com todos ao nosso redor. Mas uma pessoa que é adulta, ela assume as próprias rédeas da sua vida, ela gera dinheiro, ela se relaciona, ela toma suas próprias decisões. Ela pode sim ter orientação, ela pode sim pedir ajuda em alguns momentos, mas a responsabilidade é sua.
Você não fica dependendo de alguém para dizer o que você precisa fazer, ou se você pode ou não fazer. Então, esse é o movimento, né? Essa ressignificação do que é ser adulto, esse é o ponto-chave. Para que você possa, de fato, ter a vontade interna de assumir esse lugar de adulto, de adulta. E aí, quando você assume o seu lugar de adulto, aí você assume a sua força, a sua autorresponsabilidade, o seu poder de gerar aquilo que você deseja. É um processo. Talvez não seja muito rápido, mas esse é o ponto de partida. Tomar consciência deste processo, realizar essa ressignificação e conscientemente começar a ter atitudes que vai realmente modificar essa ideia anterior de que ser adulto é ser algo terrível. Então esse é o caminho. É um processo inicial. Neste momento você está sendo envolvida com a chama violeta, transmutando muitas dessas energias, a chama cristalina, envolvendo todo esse aspecto seu que ficou preso lá atrás, na infância, para auxiliar você nessa ressignificação. E esse campo de luz, de energias de cura, de transmutação vai permanecer pelo tempo que for necessário, do que é possível ser feito neste momento. Então essa é a mensagem de hoje. E se você sentir de fazer um acompanhamento terapêutico, energético, para te auxiliar neste processo, eu fico à disposição. Gratidão. Namastê.